Se você também faz parte dessa parcela da população que não está familiarizada com estes termos econômicos, preste atenção no que o Daniel Poit, nosso entrevistado de hoje, tem a dizer. Boa noite, Daniel. Boa noite, Guida. Então vamos pegar esses 4 conceitos que eles colocaram. Aritmética são as continhas, né? Isso, continhas básicas, subtrair, somar, dividir, multiplicar. Diversificação de risco. Diversificação de risco é aquele conceito de não colocar toda a sua reserva, todo o ativo ou todo o capital financeiro que alguém tenha numa mesma aplicação. Dividir, por exemplo, quem tem algum dinheiro guardado, ter um pouco na caderneta de poupança, um pouco num certificado de depósitos bancários. Popularmente, o pessoal fala não colocar todos os ovos na mesma cesta, é isso? Isso, tem essa frase famosa do Keynes, que foi um economista inglês, que dizia não se colocar todos os ovos na mesma cesta, exatamente. Legal, agora vamos começar. A inflação, eu acho que a grande maioria dos brasileiros sente, mas não sabe direito o que é, como que ela é elaborada? Então, as pessoas mais simples sentem muito a inflação, tanto quanto, né, a população brasileira como um todo, porém elas não entendem por que é importante brigar contra a inflação. Porque, às vezes, aqueles que têm alguma reserva financeira têm a ilusão de que estão ganhando dinheiro com algum dinheiro aplicado. E não é o que acontece. A inflação é quando os preços, de uma forma generalizada, sobem muito mais do que a média da renda das pessoas, o salário das pessoas. Então, ao final de cada mês, consegue-se comprar cada vez menos e ter um padrão de vida menor e qualidade de vida pior. Então, esse processo ele é extremamente prejudicial para a economia como um todo e principalmente para quem ganha salários menores. Então, realmente precisa ser combatido e a melhor forma de combater é pesquisar, procurar substituir produtos que tenham ficado muito caros por outros que possam ter o mesmo efeito a um preço menor, né? E outra opção também é buscar mais produtividade no trabalho, de forma a conhecer mais o que faz, estudar mais, se preparar mais para ter salários e renda melhor. Juros compostos, isso quem faz um financiamento é fundamental saber para não se endividar, né? Não existe, na verdade, no mundo atual, principalmente numa economia como a brasileira, linhas de crédito em que as pessoas possam tomar dinheiro emprestado sem ser por juros compostos. Juro sobre juro. Juro sobre juro. Mas o que mais agrava nos juros compostos são as chamadas linhas de créditos abertos, como o cheque especial, em que se a pessoa não paga o limite, todo mês vai sendo debitado os juros e ele é sempre sobre o valor total do débito. Por exemplo, numa conta de R$100 que tem o juro de 10%, 110, aí. Isso, exatamente. Então, vamos imaginar que a pessoa tenha uma dívida de R$100 com juros de 10%, essa dívida total é R$110. No período seguinte, se ele não conseguiu pagar, esses 10% será sobre os R$110 e não só sobre os R$100. Então, você vai pagar juros de 121, vai pagar um total de 121. Os 110 mais os R$11 são os 10%. Serão 10% sobre 100, dá 110, mais 10% sobre 110, que são 11. Então, o total são 121. Como nós estamos usando um exemplo de um valor pequeno, parece pouco. Mas isso, cumulativamente, representa muito e, ao final de um ano, pode triplicar o valor a ser pago. E, quando os valores são maiores, nós estamos falando de perdas extremamente significativas. Daniel, como a gente mostrou ali na reportagem, uma pequena parcela da população acertou isso. Você acha que isso daí tem que vir uma educação desde pequena, uma educação financeira para isso, para o orçamento doméstico? Fundamental que nós tivéssemos nas escolas, no currículo, na escola básica, a chamada educação financeira ou orçamento familiar. Mas enquanto isso não acontece, é importantíssimo que os pais mostrem para as crianças que, primeiro, dinheiro vem do trabalho, é resultado de trabalho. O dinheiro não cai do céu, como a chuva, né? Não dá em árvore, etc. Então, se as crianças começam a entender isso desde pequenas, elas podem colaborar e muito com a administração do orçamento doméstico. Mostrar quanto se ganha, como se gasta o dinheiro que é ganho pela família, não é? E pedir para que as crianças colaborem, saibam os preços das coisas que consomem ou das coisas que desejam, até para ajudar a planejar a realização desses desejos. Tá certo. Muito obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.